Paz e graça, meus irmãos. Quem vos fala sou eu, Frank Silva. Você está no canal Incongruentes e hoje nós vamos estar aqui tratando de um tema que é de muita importância para a igreja, tá? Para o povo de Deus, para o corpo de Cristo. Meus irmãos, nós vamos estar tratando aqui acerca do tema vocação. Por quê? Porque nós vamos ver que dentro da igreja, dentro das denominações religiosas, há uma sistematização em volta de um plano de carreira, se é que se pode chamar assim, tá? As igrejas estão mais se comportando como empresas do que lugares para adoração e culto ao nosso Senhor. E esse tema específico, que as igrejas, as pessoas estão incongruentes com a palavra, é o tema acerca de vocação. Primeira coisa que eu coloco, entender a diferença de promoção, tá? E a diferença de vocação. A diferença entre encargo e a diferença entre cargo. Tem muita diferença aqui e conforme nós formos caminhando, eu vou te esclarecer aqui. O grande problema é esse, como eu já te disse. Há uma espécie de plano de carreira. Quando você entra dentro de alguma denominação religiosa, eles vão te dar ali um plano de carreira, o qual você vai começar em uma determinada função, que seja cooperador, ajudante, aí depois você vai chegar e parece que você vai terminar numa espécie de apóstolo, patriarca, semideus. É esdrúxulo assim mesmo, mas nós vamos estar esclarecendo aqui. E onde está o problema nisso aí? Está só no plano de carreira em si? Não. Está na maneira em que eles prendem as pessoas, tá? Deixam as pessoas presas na ideia, e aí isso acarreta que nós estamos distorcendo a palavra, e as funções que tem que ser feita deixam de ser feita, e às vezes quando é feita da maneira errada, tá bom? Primeira coisa, a vocação, ela é um chamado. Em latim vem de vocatus, que significa chamado. A palavra em todas as traduções do grego, aramaico e hebraico vai dar a entender que significa chamado, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui agora, meus irmãos? O primeiro versículo que eu quero abordar para desmistificar que esse negócio desse plano de carreira que tem dentro das igrejas não tem nada a ver com o que Jesus estava fazendo é Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 15. Depois, todos esses versículos que você está ouvindo eu falar, você vai e acompanha lá. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 15, diz exatamente assim: Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O primeiro ponto, Deus não tem para você uma palavra liberada da boca de um homem que diz o que você vai ser ou não dentro do corpo de Cristo. Deus colocou a cada um como membro, como diz Coríntios por Paulo, tá? Romanos também, capítulo 12, diz que ele colocou a cada um como quis dentro do corpo. E a vocação é algo que não vem desde dentro de uma igreja, desde quando você se converte. A vocação é algo que nasce com você e é algo que você vai levar para a vida. Vou ler aqui com você também Jeremias 1,5. O que Jeremias 1,5 diz? Jeremias 1,5 diz: Antes que te formasse no ventre, Deus falando a Jeremias. Depois você abre e lê. Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saístes da madre, saístes do ventre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. A vocação de Jeremias era ser profeta. Não existe plano de carreira em que você começa como limpador de chão e termina como semideus dentro da igreja. Isso distorce o evangelho e causa uma disfunção no corpo de Cristo, o que causa também uma histeria por parte de alguns igrejados, porque eu tenho, logo mais eu vou falar sobre desigrejado também, desmistificando essas ofensas desnecessárias que fazem com pessoas que não frequentam denominações religiosas, tá? Você tem que compreender que isso causa uma grande ruptura no serviço da pregação do evangelho. Nós sabemos que Efésios, tá? Capítulo de número 4, versículo de número 10 a seguir ali, vai falar sobre melhor dizendo, no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios,
capítulo 4, versículo 11, diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas, e outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está outro ponto. Deus escolheu cada um conforme quis e deu dons aos homens. A vocação é igual ao dom? Sim e não. Por quê? Vocação, e inclusive eu já vou ler um versículo aqui, porque eu separei alguns versículos para nós podermos esclarecer sobre isso. O que diz a palavra em alguns versículos sobre vocação? Para ser aqui exato, o que diz a palavra acerca de diferença entre vocação, tá, e dons? A Bíblia diz que os dons e a vocação são sem arrependimento, diferenciando um do outro. 1 Coríntios 7,10, cada um fique na vocação em que foi chamado. Salmo 139, verso de número 16, Davi disse: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que diz a palavra no primeiro versículo que eu li em Gálatas? Diz que Deus separou Paulo desde o ventre da mãe dele e chamou pela graça. Então, a vocação é algo que vem de Deus para o homem. E, como eu disse, a diferença entre vocação e dom? Porque a palavra diz que os dons, no plural, e a vocação são sem arrependimento. Porque você vai ler Efésios, capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia quantas vezes você quiser lá e ver, e meditar, capítulo 4, versículo de número 1, diz: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Outros versículos eu vou ler e você vai entender que vocação é uma vocação única. Dons são mais de um. Aí você vai ver também em Efésios, ele desceu e deu dons aos homens. Então quer dizer que ser pastor, ser apóstolo, ser doutor, ser profeta e evangelista é dom ou é vocação? Por Jeremias 1,5, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, as nações te dei por profeta. O Deus estava dando ele a um dom ou uma vocação? Como eu disse, vocação e dons são sim e não, porque dons são no plural e vocação é uma só. Não adianta você querer ter várias vocações. Você não pode desenvolver a função, um encargo, tá? A vocação de ser profeta e ser doutor. Não tem como. A Bíblia é categórica em dizer, cada um fique na vocação em que foi chamado, tá? 1 Coríntios capítulo 7, 20. Efésios 4, 1 diz: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, não vocações, vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Procurai guardar a unanimidade do Espírito pelo veículo da fé. Há um só corpo, há um só Espírito, Efésios 4:4. Há um só corpo, há um só Espírito, que foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação. De novo, uma só esperança da vossa vocação. Tem um versículo, capítulo de número 3, versículo de número 14, Paulo falando sobre ele, dando testemunho aos filipenses. Ele diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, este negócio de dizer que há um plano de carreira para você dentro da igreja, que você tem que chegar dentro de uma certa denominação, exercer uma certa função, e depois que você passar pelaquele crivo congregacional, você vai subir de cargo, isso é uma grande mentira. Pela Bíblia, eu nasci para ser uma só coisa e posso buscar dons, é um assunto para outro vídeo, e posso buscar de uma certa maneira os meus dons em Cristo, porque os dons e a vocação são sem arrependimento, tá?
Romanos, vocação e de improváveis, eu vou falar aqui, tá? Uma só vocação, nós já vimos que só tem uma vocação, tá? Efésios 4:1, nós já vimos que nós somos chamados para essa vocação. Nós já vimos que pelo Jeremias, pela palavra de Deus a Jeremias, a vocação é escolhida desde o ventre. Por Salmo 139:16, vimos que a vocação é desde o ventre. Por Gálatas 1, tá? Capítulo 1, versículo 15, vemos que Paulo diz que a vocação, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele, tá? E agora nós vamos ver aqui, ó, Romanos 11:29. Romanos 11:29 diz: porque os dons e a vocação são de Deus, são sem arrependimento. Dons e vocação sem arrependimento. Dons no plural, vocação no singular. Só há uma vocação. Para mim finalizar esta palavra, porque eu quero ser categórico sempre nos vídeos, depois você pode me questionar, fazer perguntas aí nas minhas redes sociais. Eu vou de Pedro, tá? Pedro e Efésios para finalizar. O que Pedro, capítulo, deixa eu achar aqui, Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 10, diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Não há vocação ligada a tipo de pastor. A vocação sua é para a igreja. Mas a Bíblia diz, é tua vocação e é uma só, não tem plano de carreira. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçarei. Primeiro ponto, irmão, você só não está prosperando, você só está tendo uma vida ruim, você só está tendo um plano de vida com Deus, porque você não está exercendo a sua vocação no Senhor. A Bíblia chega a dizer, pela boca de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que se nós estivermos cada vez mais firmes fazendo a nossa vocação, nós nunca, jamais tropeçaremos. Só há erro e tropeço para a igreja de Deus na atualidade, porque ela não exerce a vocação em que foi chamado e não fica na vocação em que foi chamado. Tessalonicenses, tá? Para finalizar, junto com Timóteo, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11. Por isso também, rogamos sempre por vós, que o vosso Deus vos faça dignos da vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra de fé com poder. Timóteo, para finalizar, agora acabamos aqui, 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, vocação sem mérito, não tem o plano de carreira, pelo que eu faço, por mérito, que nos salvou, 2 Timóteo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Pega esse 2 Timóteo 9 e lê mais. Você vai ver que se você parar de estar ligado a essa linha de produção, a essa sistematização, esta empresa enrustida que há dentro de templos religiosos, na sua grande maioria, você vai começar a prosperar em nome do Senhor Jesus. Se você ficar na vocação, como diz Pedro, 2 Pedro 1:10, você nunca, jamais tropeçará. Que a paz seja com todos e incongruentes, aqui não tem vez.